Olá! No vídeo de hoje a gente vai continuar o assunto que é a corrente elétrica que percorre um condutor e gera um campo magnético. A gente discutiu o caso do fio retilíneo, a gente discutiu o caso da espira circular e aqui vai ser meio que uma continuação da espira circular, certo? Então aqui, só para a gente retomar, a gente tem ali, né, uma espira condutora, a corrente elétrica passa por essa espira e vai gerar um campo magnético aqui na sua parte central, em todos os pontos dentro da espira. Nessa região, o campo magnético gerado é uniforme e pode ser dado, se vocês lembram aí, pela nossa fórmula, né, pela nossa equação, que é o μ0 vezes I sobre 2R, certo? Sendo que B é o campo magnético, μ0 é uma constante, o zero significa que está no vácuo, então μ0 é a constante magnética pro vácuo, mas se você estiver trabalhando com outro material, você vai ter o μ do material, ok? A gente tem a corrente elétrica e a gente tem aqui o raio da espira. Detalhes sobre como determinar se o campo magnético na espira, por exemplo, nessa que está na horizontal, se o campo magnético é de baixo para cima ou de cima para baixo, a gente encontra no vídeo anterior. Então, se tiver qualquer dúvida sobre a nossa regra da mão direita, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, porque vai facilitar muito acompanhar esse vídeo de hoje, ok, gente? Um caso que a gente também comentou no vídeo anterior e se ao invés de eu ter uma espira completa, eu tiver uma fração de espira? Né? No caso desse aqui, eu tiver metade de uma espira, que a corrente elétrica vem, chega nesse ponto, percorre metade da espira e chega nesse outro ponto e vai embora. Ela vai gerar um campo magnético aqui, certo? Pela regra da mão direita, a gente sabe que o campo magnético vai estar saindo do plano, neste caso aqui, né? no que seria o centro dessa espira, ou dessa semi-espira, dessa metade de espira. E se o caso for, ao invés de eu ter metade de uma espira, um terço de uma espira, eu tiver duas espiras, três espiras ou mais espiras. Então, esse caso que a gente comentou nos remetia ao seguinte: se eu tenho metade de uma espira, por exemplo, eu pego a fórmula do campo magnético de uma espira e multiplico por 1 sobre 2. Não sei se está claro aqui, certo? Mas eu multiplico essa fórmula por 1 sobre 2, porque é metade de uma espira. Se eu tiver um terço de espira, eu multiplicaria por 1 sobre 3, né, e não por 1 sobre 2. Se eu tivesse um quarto de espira, por 1 sobre 4, e não por 1 sobre 3. Né? Então, vocês entenderam. Vocês vão multiplicar o campo magnético de uma espira completa pela fração da espira que você tem. Se eu tiver, ao invés de uma fração menor do que uma espira, eu tiver mais do que uma espira, eu vou ter o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho duas espiras, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fórmula aqui, que é de campo magnético, e vou multiplicar por 2. Certo? E se eu tiver 3 espiras, multiplico por 3. Se tiver 10 espiras, eu multiplico por 10. O que eu estou fazendo é colocar as espiras associadas, uma do lado da outra, de forma que o campo magnético delas vai se juntar, vai se unir. Né? Então, ao invés de eu ter um campo magnético, eu vou ter um resultante que é a soma de todos os campos de todas as espiras. Tudo bem, gente? Então, a aula de hoje, que eu pretendo que não seja muito extensa, vai falar de um tema do eletromagnetismo, que é o campo magnético gerado quando uma corrente elétrica percorre uma bobina e um solenoide, que nada mais é do que uma associação de espiras, como a gente vai ver agora. Vamos lá! Então, gente, olha, o que a gente chama de bobina, tem aqui uma representação aqui embaixo, vão ser várias espiras, uma do lado da outra, ok? Como a gente acabou de ver no exemplo anterior. Quando a gente tiver esse caso, o que a gente vai fazer então? Qual que é a diferença do campo magnético gerado por uma espira só? O N. Essa letra N aqui simboliza que você tem N espiras, 2, 3, 4, 10. Se você tiver uma espira só, o N vai ser 1. Né? Então você pode tirar ele da fórmula e vai ficar μ0I sobre 2R, que é a fórmula do campo magnético de uma espira percorrida pela corrente. Se eu tenho, então, a minha bobina, a gente tem um campo magnético gerado que vai passar por dentro dessa bobina e vai circular. Então, tá vendo? Olha, aqui ela está passando aqui por dentro, nesse sentido, ela vai lá do outro lado, percorre
a bobina por fora, vai para dentro de novo. Por quê? Porque quando a gente tem uma corrente elétrica no condutor, esse campo magnético gerado, a gente encara ele como se fosse o quê? Um ímã, exatamente, com o polo norte, que vai estar desse lado, e o polo sul aqui do outro lado. Para determinar o sentido do campo magnético, a gente utiliza a regra da mão direita. Então, por exemplo, olha, aqui, está vendo que a corrente está entrando? Aqui a corrente está saindo, pelo que já estava desenhado. Então, pega um pedacinho aqui, olha, está vendo lá no final da espira? A corrente elétrica está indo para lá, não é? Aí você pega e faz a regra da mão direita lá, ó, dedão para onde está a corrente. Aí você faz esse movimento e vai ver onde está o campo. Do lado de fora da espira, né, estaria de um jeito, e do lado de dentro estaria daqui, né? Vou marcar aqui para ficar mais fácil, né, porque eu não estou no quadro, daqui para cá. Então você consegue saber onde é o polo norte e o sul desse seu ímã, dessa sua bobina percorrida por uma corrente elétrica. Se você tem dúvida na regra da mão direita, lembra, gente, volta lá na espira, entende isso muito bem, porque é importante. O que é essa associação que a gente chama de bobina? Porque eu falei que tem a bobina e tem um solenoide. A bobina chata, que é este caso aqui, é uma associação de espiras, mas que ela não é muito comprida. Basicamente é isso, tá, gente? Se você tiver uma largura muito grande, a gente não vai poder falar que é uma bobina, a gente vai falar que é um solenoide, que é o próximo caso. O solenoide, ele é, então, uma associação de espiras, várias espiras ali, mas que tem uma largura maior. Então, pega aqui, ó, eu tenho esse aqui, que parece uma molinha, né? Mas não necessariamente ela precisa esticar como uma mola, certo? E tem um comprimento L. Esse comprimento L, ele tem que ser maior do que o tamanho mesmo, que o diâmetro de uma dessas espiras. Então, isso consiste de um solenoide. E como que funciona o campo magnético? É bem parecido, a forma do campo magnético é bem parecido com o da espira, com o da bobina. Tá vendo aqui embaixo? Certo? A corrente elétrica entra, olha, aí ela vem aqui para frente, depois ela vai para trás, e você pode fazer a sua regra da mão direita aí, e você vai ver que aqui é o polo sul e o polo norte, como está indicado. Ok? Só que a fórmula para calcular o campo magnético no interior do solenoide é um pouquinho diferente, tá bom, gente? Aqui a gente vai ter um termo que é o μ0 e o I, que sempre aparece, né, no cálculo, lá desde o fio retilíneo, na espira, na bobina, vai aparecer no solenoide também. Só que a gente vai ter aqui o N, que aparece na bobina, que é o número de espiras, dividido por L, que é o comprimento, a largura do solenoide. Essa que é a novidade que a gente tem aqui para o solenoide. Esse N sobre L é o que a gente chamaria de densidade de espiras. É o número de espiras que você tem num comprimento de solenoide. Certo? Este N sobre L ele pode aparecer para você de duas maneiras. Um exercício pode te falar, olha, um solenoide tem um total de 100 espiras em 50 centímetros. Você fala, olha, 100 espiras em 50 centímetros. Okay? Como que eu faço para calcular isso? Você vai colocar aqui, ó, 100, que é o número de espiras, dividir por 50 centímetros, que eu vou passar para metro, porque dentro da constante μ0 tem o quê? Metro. Então, 50 centímetros seria 0,5 e acharia que 200 espiras, então não vai ter unidade, 200 é o número, por metro. E você coloca lá o 200 ali, né? Ou o 100 sobre 0,5, multiplica por μ0 por I. Essa informação, ela pode aparecer tanto isolada, como nesse caso que eu comentei, né? O número de espiras total, o comprimento total do solenoide, ou já como uma informação de, olha, o solenoide tem um número de espiras, né? Uma densidade de espiras, que é de 100 espiras a cada meio metro. O valor seria o mesmo, né? Mas quando aparece na forma de densidade de espiras, você vai ter já um arredondamento desse comprimento de baixo. Então, na verdade, a informação apareceria para você assim, olha, um solenoide tem uma densidade de espiras de 200 espiras por metro. Isso é a densidade de espiras e é o valor que você vai colocar ali. Certo? Significa que se tiver 2 metros esse solenoide, vai ter o quê? 400 espiras. 400 sobre 2, 200 do mesmo jeito. Você encaixa no lugar do N sobre L. Então, é só perceber como que a informação vai aparecer para você. Se já vai vir um N sobre L já calculado para você, ou se vai vir um N total e o L total e você vai ter que fazer essa conta. Se vai vir um desenho que vai ter ali, como esse caso aqui, olha. Aqui, neste caso, tem uma espira, 2, 3, 4, 5, 6...
vamos excluir essa que não está completa. Então, você teria aqui 6 espiras dividido por L, que aí seria o comprimento dado ali. Você substituiria ali de acordo com a análise de um desenho. Enfim, a informação pode vir de uma dessas formas, certo? O solenoide, para reforçar aqui, ele vai ser algo muito parecido com a bobina, mas o seu comprimento é grande em relação ao tamanho de cada uma das suas espiras. E uma outra coisa que vale a pena comentar é que a distância entre as espiras do solenoide tem que ter o mesmo valor, tá, gente? Aproximadamente. Então, se o valor aqui é x, então aqui vai ser x, x, x e x. Ela tem que ser igualmente espaçada. Se você tiver várias espiras juntinhas e outras aqui mais espaçadas, isso não seria o solenoide que a gente vai trabalhar. A gente vai ficar com este caso aqui. Tudo bem, gente? Então, a gente relembrou aqui a cara da nossa espira e a gente viu aqui a bobina chata e o solenoide, que a gente também chama de bobina longa. O misério e o I aparece sempre, mesmo se a gente lembrar, né, o condutor retilíneo que gera um campo magnético em torno dele. O campo magnético era misério I sobre 2πd. Tem a diferença aqui, porque é π é d, não é raio, mas o misério I está em todas. Okay? Vai mudar aqui alguns detalhes, que a bobina vai ter um número maior de espiras do que uma espira só, então tem o N, que é o número de espiras, e no solenoide você não vai entrar com o raio do solenoide, mas a informação que você vai ter, na verdade, é o comprimento do solenoide, porque o tamanho dele vai ser mais relevante para o nosso cálculo do que o raio, né, de cada uma das espiras. Comentário sobre o campo magnético. Vou voltar aqui no slide anterior. Está vendo esse solenoide aqui? O campo magnético que a gente está calculando tanto para a bobina quanto para o solenoide, esse valor é no interior da bobina ou do solenoide e em regiões muito próximas da saída aqui, certo? Quando o campo magnético vai se afastando do solenoide, ele volta, né? Ele vai lá do polo norte para o sul. Só que essas linhas de campo elas vão se espalhando. O que significa isso? Dentro do solenoide ou da bobina, elas estão próximas, tem um valor de campo magnético mais ou menos constante, que a gente viu as fórmulas aqui agora, e tudo certinho. Quando ela sai, essas linhas de campo espalham, ou seja, o campo magnético fora do solenoide da bobina é muito menos intenso. Em muitos casos, ele é até desprezível, né? Ele é praticamente zero. Então, essas linhas de campo vão espalhar e vão voltar. Então, tudo bem, gente? Então, esse cálculo que a gente faz é para o campo magnético no interior da bobina e do solenoide. Na região externa, até existe um campo magnético, mas ele é muito menos intenso. Ok? Então, sabendo o que é uma bobina e um solenoide, vale a pena ressaltar uma aplicação deles, tá, gente? Isso que a gente discutiu nada mais é do que o que a gente chama de eletroímã. No dia a dia, a gente tem os ímãs permanentes, né, os ímãs que a gente utiliza ali, que é um ímã, naturalmente um ímã, digamos assim, ou foi imantado e se transformou artificialmente num ímã, ou você tem materiais que são simplesmente condutores, como esse aqui, tem até o fio aqui, né, representado, onde a corrente elétrica vai passar. Quando a corrente elétrica passa ali dentro, ela gera um campo magnético, ou seja, isso aqui se transforma no ímã somente quando tem passagem de corrente elétrica. Então, uma aplicação muito aí do dia a dia do eletroímã são essas portas automáticas. Você aperta esse botãozinho aqui e a porta abre. Por quê? Porque aqui você tem um ímã, que é sempre um ímã. Aqui, nessa outra região, você tem um eletroímã. Quando você aperta o botão, você interrompe a passagem de corrente elétrica, o eletroímã deixa de ser um ímã e a porta se abre. Tudo bem? Daí um tempinho, a corrente elétrica volta a circular, volta a ser um eletroímã e a atração magnética faz com que a porta fique ali fechada, certo? Nos eletrodomésticos, como o nome já diz, então, são os aparelhos aí da sua casa que vão funcionar com eletricidade, basicamente, as coisas que se movem, né, que se mexem por conta da energia elétrica, vão ter aí bobinas e ou solenoides, tá bom, gente? Então, vai aí da entrada da máquina de lavar, que tem que controlar a entrada e saída de água, vai aí da sua porta automática aí, tem muito aí, às vezes, na portaria de prédios e tal, vai aí na campainha da sua casa, um liquidificador. Então, todos esses aparelhos vão ter aí um solenoide para que esse campo magnético que aparece e sai
e some, né, de acordo com a passagem corrente, faça a sua função. Ok, gente? Então, a gente vai parando por aqui. Espero que tenha ficado entendido. Né? Como eu disse, se não for muito bem entendido, volta lá no vídeo da Inspira, porque esse aqui é meio que uma continuação daquele lá, né? Só um pedacinho mais composto daquele mesmo conteúdo. Eu acho que vai ficar tudo bem. Muito obrigado, então, pela atenção e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.